Boa tarde, pessoas, tudo bem com vocês? Estamos vivos? Gente, arrumei esse negócio aqui, vamos ver se vai dar certo esse trem? Enxergando eu tô. Primeiro passo. Vocês estão bem, meninos? Estão no gás ainda? Amém? Graças a Deus. Então vamos continuar nossa brincadeira da onde nós paramos. A gente está conhecendo um pouquinho as características gerais de cada um dos reinos, não é isso? E aí eu comentei com vocês aonde for prudente fazer a pausa para fazer algumas considerações, eu vou fazer. Então eu trouxe esse PowerPoint aqui para a gente conversar um pouquinho sobre duas doenças que costumam cair no Enem, e são doenças causadas por protozoários. Então está aqui o material, se a gente chegar nesse ponto da conversa, já está montado, tá? A ideia é a gente continuar da onde nós paramos, tá? Então, você está lembrado que nós conversamos sobre as características gerais dos vírus, confere? Das bactérias, Menmonera, confere? Então, quando não conferir, você faz assim para ver que nós não falamos. Nós falamos das características gerais dos fungos, confere? E dos protozoários, dos protistas, perdão, confere? Então, beleza. Está faltando conversar um pouco sobre as características gerais de plantas e animais. Aí você vai entender a brincadeira que eu vou fazer aqui com vocês hoje, tá bom? Então, vamos lá. Falou no reino das plantas, a gente está falando de todos os seres vivos que têm como característica isso daqui, ó. São formados por muitas células, tudo bem? Então são pluricelulares. Mas, lembra, não é qualquer célula que forma o corpo desse cara aqui, tá? Eles são pluricelulares, ó. Eucariontes. Pegadinho, tá? Continuo. É uma característica de todas as plantas realizar fotossíntese. Vamos por aqui, ó. Se eles fazem fotossíntese, então, tá? Eu vou escrever, mas fica claro para a gente saber que esses caras aqui são organismos autotróficos, tá bom? Então, eu vou pôr aqui ó, em parênteses, ó. Ó, eles produzem o próprio alimento, ok? Através de um processo chamado fotossíntese, tá? E aí, para completar, ó, vou pôr aqui porque essa expressão aparece. Possuem clorofila, ou seja, são clorofilados. Tem aquela moléculazinha dentro das células que conseguem captar a radiação do sol para usar isso como fonte de energia e realizar o quê? A produção do próprio alimento. Esse processo é o que nós chamamos de fotossíntese. Aonde que está essa clorofila? Ó, vamos desenhar aqui, ó.
clorofila, que é um pigmento, né, importante para a fotossíntese acontecer, ela vai ser encontrada dentro de uma organela celular chamada cloroplasto. Então, você imagina assim, ó, que dentro da célula de uma planta, qualquer planta que você conheça, tá bom? Lá dentro, no citoplasma, tá? A gente vai ter, a gente não, as plantinhas, tá? Vai ter um monte dessas organelas aqui dentro, tá? Um monte. E é dentro dessa organela que esse processo aqui vai acontecer. Pegadinho, tá bom? Então, isso aqui é importante das plantas para a gente saber. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre as plantas, a gente vai falar, porque alguém aqui já fez Enem alguma vez, ou pegou alguma prova do Enem. Então, se você já pegou, você viu que os caras gostam muito de planta. Então, aqui a ideia é conversar característica geral, mas a gente vai conversar o que é importante e a gente precisa saber sobre as plantas. Tudo bem? Nós vamos voltar nas plantas. Aí eu vou falar para você quais são os grupos que fazem parte do reino das plantas. Quem são essas bonitas? Tá bom? Aqui ficou claro para vocês? Tranquilo? Tá? E aí, para acabar... Gente, eu tava na minha casa, não vai, tô com susto pra caramba. Tava sentada na cozinha, deu um pulo, meu. Joguei o celular longe. Estava sentada, daqui a pouco, só vi um barulho, um clarão com um raio que estava perto da minha casa. Que a gente deu para ouvir, sabe aquele barulhinho de curto-circuito? Não sei nem se está falando certo, mas deu para ouvir pelo barulhinho do negócio. Rapaz, o negócio foi perto, pertinho de casa, assim, caramba, que barulhinho. Nossa, Deus. Não tem mais nada não, tá? É só isso. Fica aí. Reino animais. Ó. Pluricelular, sim. Os animais são pluricelulares. Ó. Eucariotes mas não são autóctones, tá bom? São, ó, heterótrofos. Não produzem o próprio alimento. Significa heterótrofo, tá bom? Autótrofo, o cara produz. Aqui, ó, nenhum animal consegue produzir o próprio alimento. Tudo bem? Tá? Então, ó, nesse ponto aqui, se eu não fiz nessa turma, não é que eu fiz uma consideração, uma ressalva. Quando a gente olha para a planta, quando a gente olha para a alga que está no reino protista, a gente tem alga pluricelular, legal, as algas fazem fotossíntese, legal, tem clorofila, legal, igual às plantas. Onde vai estar a diferença? Se eu pegar planta, que é pluricelular, e comparar com alga, que é pluricelular, onde vai estar a diferença? Planta forma tecido de verdade, alga não. O sistema é mais organizado. Tranquilo? Tá? Agora, se eu olhar aqui para os animais, e se eu comparar com o fungo, a ideia é parecida. Ó, animal, todos são pluricelulares. Eu tenho fungo pluricelular e eu tenho fungo unicelular. Beleza? Olha o fungo que é pluricelular. Aonde que está a diferença? Se eu comparar com o animal, sabendo que esses dois seres vivos são heterotróficos. Uma diferença está aqui, ó. Ó. São heterotróficos por ingestão. O que isso significa? Que o alimento entra
na célula desse animal, dependendo do animal que você está falando, porque tem animal que não tem boca, tá? Então vai lá, o alimento entra na célula e lá dentro é digerido. Para aqueles animais que têm boca, através da boca o alimento entra na boca, aí ao longo do sistema digestório ocorre a digestão desse alimento. Cegadinho, pum. Olha o que os caras fazem. Aqui está o alimento. Aqui está o fundo. Ele libera para fora do corpo dele, para fora da célula, as enzimas que fazem a digestão do alimento. As enzimas estão dentro do corpo da gente. Ok? Aí, uma vez que ele libera essa substância, aí essa substância vai digerir, vai quebrar o alimento em partículas menores. Essas partículas menores é que ele vai absorver. Então, é heterótrofo por absorção. Ele não digere nada dentro dele, é tudo fora do corpo. A digestão é extracelular, extracorpórea. Tá? Animal, a digestão é dentro do corpo, ou dentro da célula, depende do animal que você está falando. Sossegadinho? Outra diferença. Animal não tem parede celular, fungo tem. Tá? Então vou por aqui, ó. Não possui parede celular. Fungo tem parede celular, tá bom, gente? Então é outra diferença que eu estou apontando para vocês. Sossegadinho? Alguma dúvida até aqui? Ó. Depois nós vamos falar dos animais, doença causada por animal que cai no Enem. Sim, tem animal que entra em nós e faz nós ficar doentes. Tá bom? Daí nós vamos conversar sobre essas bicheiras aí. Vê se tem alguma dúvida, colega. Vê se ficou claro para vocês, quer perguntar alguma coisa, quer que é o geral. E aí, no momento certo, eu falo as outras particularidades. Tá de boa? Boa? Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, antes de vir para cá. Eu quero que você abra o seu livro, a sua apostila, e eu vi alguns exercícios para a gente poder conversar. No meu aqui, é página 156. Será que é igual a de vocês? É. E aí? Página 156. Eu separei esses aqui para a gente conversar. Se você dá uma olhadinha, os exercícios anteriores, né, o 1, o 2, o 3 e o 4, é sobre taxonomia. Os outros exercícios, eles vão falar sobre imunização, que é um assunto que a gente vai conversar ainda, tá? Então, eu não vou responder eles agora, eu vou responder porque a gente conversou, tá bom? Então, olha lá para você ver como que tá. Olha o 5. Entre os organismos celulares, aparece como exemplo de procarionte. Qual que é o ser vivo que está no grupo dos procariontes? Quem está no meio monera, lembra? Sara que é unicelular, lembra? Que não tem material genético. Quem são os dois exemplos que fazem parte do reino monera? Bactéria e cianobactéria. Uma dessas duas coisas tem que estar aqui para nós. Então, ó, resposta, letra A, que é bactéria. Vírus não tem célula, lembra? Vírus é acelular, então isso é chuta, que está errado. Planária é animal. Tudo bem? Não é procarionte. Protozoário está no reino protista, ó. Não é célula procariótica que está no corpinho dele. E mesma coisa fungo. Tá? Então, lembra que eu falei para vocês? Gente, se tiver que decorar alguma coisa, você grava do reino monera que está mais fácil. Tem dois seres vivos que fazem parte desse reino. Você decora.
que esses caras, bactéria e cianobactéria, são os únicos procariontes, o resto que sobra é tudo eucarionte, aí fica mais fácil de resolver exercício, isso aqui é bem tranquilo. Ou seja, um organismo unicelular, uma célula que forma o corpo, sem núcleo diferenciado, não tem núcleo essa merda aqui, causador de doença no homem, provavelmente é quem? Está descrevendo um organismo procarionte. Todos os procariontes são unicelulares e não tem núcleo. De novo, novamente, quem que é o exemplo? Bactéria e cianobactéria. Qual que nós chegamos na resposta? Letra E. Tá? Então, deixa eu pôr o gabarito aqui para você, ó. Tá dando para escutar eu bem, gente? Porque eu tô com esse negócio aqui. Foi um bate e volta para mim. Chega alguma coisa aí pra vocês? Tá dando para ouvir? Tá bom. Ó. Cinco foi letra A e o 6 é letra B. Olha o certo. Com relação à constituição química dos vírus, assinale a alternativa correta. Então, você está lembrado que o vírus ele é formado por uma caixinha, que é um capsídeo, que armazena o material genético? Todos eles são assim. Um ou outro vírus que vai ter um envoltório externo, uma coisinha a mais. A gente está olhando aquilo que é comum para todos os vírus. Tá bom? Então, ó. Acontece. Então, ó. Material genético. Na resposta, o que pode aparecer para nós? Ou o cara vai colocar DNA, ou ele vai colocar RNA, ou ele vai pôr os dois, mas se ele escrever isso aqui dá certo, ó. Por quê, gente? Falou em ácido nucleico, você está falando desses dois caras aqui, ok? Então, olhando para o vírus, tem o material genético que vai ser isso daqui, ou isso, tá? A maioria deles, ou é só DNA, ou é só RNA. Tem só um que tem flor junto, tá bom? Pode ser que apareça essa palavrinha aqui em substituição a DNA ou RNA. E o capsídeo, que é produzido por proteína. É uma caixa de proteína, é uma cápsula de proteína. Qual a alternativa que a gente encontra isso daí? Ó? Letra B. Aí o cara coloca assim, DNA mais proteína ou RNA mais proteína. Tá? Então a letra B aqui está mais próxima do correto, porque as outras não batem. E o 8. Um organismo que é acelular, com grande capacidade de se multiplicar, sofrer mutação, provavelmente é quem? Quem que é o cara que não possui célula? Vírus. Então a gente está olhando para a letra B, tá bom? Os outros a gente responde à medida que for conversando do conteúdo, tá? Então tá aí. Bora sim. Agora a gente pode falar daquilo ali. Deus, que bicho bom, né?
Vamos dar um zoom importante para o reino animal, tá bom? Perdão, do reino protista. Olhando para o reino protista, você lembra que tem as algas e os protozoários? Olhando para os protozoários, a gente sabe que ele é unicelular, uma célula só, né, que forma o corpo dele. Essa célula não tem parede celular que está lá, ó, delimitando essa célula. Esse cara não consegue produzir o próprio alimento, ele é um heterotrófico, a gente sabe disso. Mas, vamos ver um detalhezinho sobre esses caras. A gente tem alguns protozoários que a gente fala assim, ó, são de vida livre. O que significa dizer que um protozoário é de vida livre? Ele vive muito bem, obrigado, não faz mal para ninguém. Tá bom? Vou deixar para aqui, ó. Esses que são de vida livre são inofensivos. O cara vai comer o que tiver no lugar que ele mora. Se ele mora na água, ele vai se alimentar do resto de comida que está ali. Não tem problema nenhum. Só se tem os protozoários que são parasitas, os caras que causam doença. Ok? Tá? Olhando para esses protozoários, quem é importante a gente estudar? Alguém que já ouviu falar em malária e doença de Chagas? São duas doenças causadas por protozoários, tá? E essas duas doenças costumam ser cobradas no Enem, então a gente vai conversar sobre elas. Então, pensando nos protozoários, só para vocês conhecerem, se ouvir esse nome, está falando disso daqui, tá? Então, como que eles são classificados? Lembra de classificação? Lembra do replicotagem? Lembra desse negócio? Tá? Então, qual é o critério que é usado para poder classificar eles? Estrutura de locomoção. Como esse cara faz para se locomover. Tá bom? Então, a gente tem protozoário, ele tem uma estrutura de locomoção que é assim, ó. Parece um monte de pelinho que contorna toda a célula. Fica do lado de fora, tá? Pensa aqui a membrana plasmática. No contato com a membrana do lado de fora, a gente tem essas estruturas aqui, ó. Que são chamadas de... Sim. Para esse cara aqui, os cílios servem para ele bater. A hora que ele está batendo esses cílios, ele consegue o quê? Sair do lugar. Então, funciona como a estrutura de locomoção dele. É o que ele usa para sair de um lugar e para o outro. Ele mora em um lugar aquático, ambiente líquido. Ele precisa da água para bater esse batinho e sair se movimentando. E para isso que serve o cílio. Ó, é uma estrutura de locomoção. Os protozoários que têm essa estrutura de locomoção, eles são chamados de ciliados, protozoários ciliados. Então, possuem como estrutura de locomoção os cílios, parece pelinho, tá? Aqueles que são classificados como flagelados, têm uma estrutura de locomoção diferente. Essa estrutura se chama flagelo. Então, bora lá desenhar aqui, ó. Vamos tentar aqui. O que ele usa para conseguir se locomover? Uma estrutura chamada flagelo. Imagina que é um rabinho grande. A diferença entre os cílios e os flagelos a diferença é o tamanho e a quantidade. Os cílios são curtinhos e, ó, em grande quantidade, contornando toda a célula desse organismo. O flagelo é comprido. Normalmente, o ser vivo tem flagelo. Tá bom? Qual é a semelhança entre eles? Para que serve? Tá
bom? Olhando nos animais, nós, qual célula do nosso corpo tem placenta? É esse cara. É aquele rabinho e dono são iguais. Tá bom? Funciona igual. Se eu olhar para esses protozoários que são amebóides, eles têm uma estrutura de locomoção chamada de pseudópodes. Pseudo significa falso. Podos, pé. Então imitam o pé. Tá? É tipo assim, ó. Deixa eu desenhar o cara aqui. Aqui é o núcleo, tá, gente? Núcleo, tá bom? Então, ó, isso daqui é o que eu chamo de pseudópodes. Como que esse negócio funciona? Em outra circunstância, eu ia pegar a pessoa mais menor e pequena da sala, tá? Mas não dá para pegar por causa da distanciamento entre nós. Imagine que eu sou uma célula, tudo bem? E aí, eu vou produzir essa estrutura chamada pseudópodes. O pseudópodes nada mais é do que um prolongamento, um esticamento da membrana plasmática. Imagina que esse cara está muito bem obrigado de boa no ambiente dele. Está lá de boa. Quando ele percebe que tem uma partícula de alimento, comidinha, do lado de fora, ele vai em direção a esse alimento. Então, como que ele faz? A membrana estica, tá? E aí forma essa estrutura aqui. Então, quando ela estica, esse cara, esse organismo, ele toca a superfície de algum lugar, toca, tá? E aí ela puxa o resto da célula. Aí emite novamente esse prolongamento, que é o pseudópodes, estica e puxa o resto do corpo, da célula, ok? Dessa forma ele consegue ir em direção ao alvo. Então, se é comida, ele está indo em direção à comida. Quando ele chega diante do alimento, você imagina que tem uma comida aqui na frente, tá bom? Quando ele chega diante do alimento, ele estica, emite o pseudópode, é como se ele fosse dar uma abraçada, envolve a partícula do alimento e aí ele consegue mandar para dentro do corpo dele, dentro da célula. No nosso corpo, quem faz isso logo são as nossas células de defesa. Os leucócitos, eles são assim, os glóbulos brancos são assim. Para ir em direção ao agente estranho, seja um vírus, seja uma bactéria, as nossas células de defesa realizam esse movimento, ó, emitem essas projeções que são chamadas de pseudópodes. Aí o cara, a célula, consegue ir em direção ao alvo, englobar essa partícula estranha, no caso o agente estranho, que é vírus, que é bactéria, mandar para dentro e lá dentro ocorre a digestão, a fragmentação dessa molécula estranha que precisa entrar, tá? Então, no caso dos protozoários que são amebóides, é assim que ele vai o quê? Se locomover. Só que tem um tipo de protozoário que não tem estrutura de locomoção. Deixa a vida me levar, deixa a água me levar, deixa o sangue me levar, sangue me aparelho, assim. Ele não consegue se locomover por conta. Esses caras são chamados de esporozoários. Aqui está o problema. Tá bom? E aí aqui o outro problema. Porque os dois protozoários que são muito conhecidos e cobrados são protozoários flagelados ou protozoários que são esporozoários. Tá? No caso da malária, ele é um protozoário esporozoário, não tem estrutura de locomoção. Como que ele faz para ir de um lugar para o outro? Ele segue o fluxo, porque ele está no nosso sangue. Então é o sangue que age. Ok? E o outro que nós vamos conversar é um protozoário flagelado. Como que ele se locomove? Batendo o flagelo. Tudo bem? Então é detalhe, mas que é importante comentar com vocês. Então nós vamos conversar aqui agora, ó, sobre uma doença causada por protozoário. Essa doença é chamada malária. Deixa eu apagar aqui, para pôr os dados importantes.
por aqui. Toda doença causada por protozoário é uma protozoose, tá? Se é doença, existe um tipo de relação que esse ser vivo estabelece com o outro. Essa relação é chamada de parasitismo, tá? O parasita é o cara folgado. Então, a gente pode ouvir essa expressão, então, se você vê essa palavrinha aqui, ó, protozoário, você sabe quem é o agente que causa a doença é um protozoário, tá bom? Se for virose, quem que causa a doença? Vírus, tá? Então, vamos lá. A gente pode ouvir essa outra expressão aqui, ó, parasitose. Por quê? Por conta da interação, do tipo de relacionamento que o ser vivo está estabelecendo com outro ser vivo. Então, eu tenho aqui, o que eu preciso saber? Que existe um parasita, que é aquele cara folgado vagabundo, certo? É aquele que se aproveita do outro. E a gente tem um hospedeiro. Contra a vontade, é aquele cara que fornece tudo que o parasita precisa para sobreviver. Casa, porque ele vai servir de moradia, o cara vai morar nele. Comida, porque esse parasita ele vai usufruir do alimento que está circulando no corpo desse hospedeiro. E motel, porque dentro desse hospedeiro o parasita vai se reproduzir. Beleza? Então, o hospedeiro oferece todas as condições favoráveis para a permanência desse parasita dentro dele. Beleza? O que a gente precisa saber? Quem que é esse parasita de acordo com a doença que a gente está falando? Aí entra uma coisa. O parasita é o cara que causa a doença. É o causador da doença. No caso da malária, quem que é esse causador da doença? É um protozoário, do tipo esporozoário. Tudo bem? Tá? A gente usa um outro nome para poder falar causador da doença, ou parasita. Você pode ouvir a expressão agente causador. Mas também agente etiológico. Então, vamos marcar isso daqui, ó. Quem que é o agente causador da malária? É um protozoário chamado do gênero Plasmodium. E aí eu vou botar Plasmodium sp, porque tem diferentes espécies desse protozoário que causa a mesma doença, tá? Vou apresentar esses nomes para vocês. Para quem não conhece a malária, qual é a característica dessa doença? Chamada malária, é chamada de maleita, impaludismo, são os nomes que ela recebe. Essa doença é caracterizada por dar muita febre na pessoa que está doente, tá? E é febre muito alta. Só que não é aquela coisa assim, daquela febre que você tem
2, 3, 4 dias direto. Não! O cara dá febre nele hoje, ele melhora da febre. Passa uns dias, ele fica de boa, dá febre de novo. Aí ele fica com febre naquele dia. Fica mó ruim, tem até calafrio, o cara chega até a vomitar, passa horrores. Melhora, passa uns dias de boa, dá febre de novo. Então são intervalos de febre que o cara vai ter, tá? Então a característica básica da malária é justamente isso, ó. Febre que a pessoa tem aquela febre recorrente. Tem outros sintomas, como vômito, como calafrio, tá? Também tem outros sintomas. Como é que eu faço para poder ficar bichado de malária? Eu preciso de alguém ajudando aí. Esse alguém é esse mosquitinho aqui, tá vendo? Esse cara se chama anófilis, ou seja, vai lá. Tem um agente causador e eu tenho um vetor, ou seja, um transmissor. Você pode ouvir a expressão transmissor, já está direto, dá para identificar o que está falando. Mas se aparecer a palavrinha vetor para você, o que você tem que entender? Que existe um ser vivo que vai levar até o outro o agente causador da doença, tá bom? Então vamos lá. Quem que é esse vetor? É o anófilis. Na realidade, é o nome do gênero ao qual faz parte esse inseto, um mosquito, tá? É um animal invertebrado. Vamos pôr aqui, ó. Só que não é qualquer anófilis. É a fêmea. Tá? Então, o que acontece? A fêmea se alimenta de sangue. A fêmea precisa do sangue do seu hospedeiro para ela conseguir dar isso de comidinha para os filhos dela, porque a fêmea que fica grávida, às vezes bota ovo. Então ela precisa das proteínas do sangue para conseguir alimentar esse filhotinho dela que está dentro do ovinho. Então, a fêmea que é o problema. Priscila, e o anófilis macho? O anófilis macho, gente, ele não causa problema nenhum, ele se alimenta de seiva de planta. Ok? Ele vai até o caule de uma planta, enfia o aparato bucal dele, e ele vai sugar aquele líquido que está passando dentro da plantinha. Então, ele não faz mal para ninguém. O problema é a fêmea, mas para você saber quem é a fêmea, né? Melhor você fazer de tudo para repelir o mosquitinho, tudo bem? Então, mas é importante saber que é a fêmea. Então, o que acontece? A picada, através da picada desse anófilis, eu vou ter o quê? A transmissão desse protozoário que está dentro dele para uma outra pessoa. Só que detalhe, esse cara aqui, esse anófilis, ele precisa estar doente, ele precisa estar contaminado. Parênteses, o inseto não nasce doente. O Aedes aegypti não nasce doente. O anófilis não nasce doente. Nenhum inseto nasce doente. Ele vai se contaminar quando ele se alimenta do sangue de uma pessoa que está doente. Ok? Então imagina que aqui sou eu e eu estou com malária. Aí sim, quando esse mosquito vem sugar o meu sangue, no meu sangue está o protozoário, está o plasmódio. Aí o meu sangue contaminado ele vai sugar. Aí ele vai ficar contaminado. Se esse cara picar outra pessoa, aí ele vai levar esse parasita para outra pessoa. Isso precisa ficar claro para vocês. Sossegadinho, tá? Então a transmissão comum, a mais comum é essa. É através de um vetor, através da picada desse inseto. Agora vamos entender como funcionam as outras coisas. Mas calma que eu quero mostrar para você quem que é o agente etiológico, quem que é o agente causador. Lembra que eu falei de plasmose? Olha ele aqui. Tem alguma estrutura de locomoção que você está vendo? Não tem, tá? Então ele vai ser conduzido pelo sangue. O que você está enxergando aqui são as hemácias, as células vermelhas do nosso sangue, tá? Então ele está no líquido, no sangue da pessoa. Tranquilo? Quais são as espécies de plasmódio que causam a malária no Brasil? São essas três aqui.
A mais perigosa é a primeira. Essa daqui pode levar o indivíduo à morte. Então, é uma doença que preocupa bastante, porque ela causa morte nas pessoas. E não é só no Brasil, é no mundo. Tá bom? Tranquilo? É muito preocupante essa doença. Então, tá aí quais são os plasmódios da vida. Por isso que eu coloquei aqui, gente, ó, só curiosidade. O SP é de espécie, que significa espécie, a abreviação da palavra espécie. Então, normalmente a gente coloca isso daqui quando você tem várias espécies diferentes do mesmo gênero que causam um determinado problema. Então, para não ficar escrevendo todas as espécies, você pode colocar isso daqui, não tem problema nenhum, não é errado, tá? Continua a nossa brincadeira. Agora você vai entender como é que é o ciclo de transmissão da malária. Então, vamos começar a partir do princípio que esse cara aqui, esse anófilis, ele está contaminado, ele está doente. Tá? Dentro do corpo dele tem o protozoário, tem o plasmódio. Como que ele faz para injetar esse plasmódio na gente? Quando ele chega diante de um hospedeiro, no caso pode ser um homem, mas pode ser qualquer outro animal invertebrado, tá? Isso aqui é doença típica de ambiente de floresta. Espera lá, calma, deixa eu entender. Então, eu vou ter outros animais que têm malária? Sim, você vai ter. E esses animais, eles morrem por conta da doença? Não necessariamente. Porque muitas vezes o que acontece é que para esses animais, ele não vai ter sintoma e não vai sofrer nada com o problema da doença. Agora, a gente caiu de gaiata na história. Ok? E aí, esse parasita que está aqui dentro encontrou no nosso corpo um outro lugarzinho para ele conseguir se desenvolver também. Então, tem coisas que acontecem, né? Quem aqui viu no comecinho lá a história do coronavírus? Estava na ONU, segundo conta a história, né, do macaco? O macaco morreu, mas nós estamos morrendo. O que isso significa? Que tem animais que são hospedeiros naturais daquele parasita. E para ele não faz mal. Mas para a gente, por algum motivo, não bateu, não deu liga. A gente está servindo de comidinha para ele, então ele está sobrevivendo dentro da gente. Só que a gente não consegue ter o poder de passar imune longe do problema, percebe? Então são coisas assim que acontecem. Aí talvez você esteja se perguntando, então como que vai falar em nós? Ué, aonde que o animal está, gente? Onde que esse animal vive? Não é no ambiente de floresta? Não é no meio da mata? Onde estão os outros animais com quem ele vive, se relaciona, de quem ele se alimenta? Quem foi para o ambiente de floresta, né? Quando ele começou a construir suas casas, abrir estradas para as rodovias, a gente é que adentrou esse ambiente. Automaticamente, nós passamos a se relacionar, nós passamos a nos relacionar nesse ambiente convivendo com todos os seres vivos que estão ali. Acontece que a gente também serviu do quê? De hospedeiro. Tudo bem? Então, isso aconteceu com a malária, isso aconteceu com a doença de Chagas. O cara não está no ambiente. A gente começou a fazer parte desse ciclo de vida porque nós nos intrometemos no habitat dele, na casa dele. Tá bom? Continua a brincadeira. Então, você imagina que esse cara está em determinado lugar e ele está doente. Vamos partir desse princípio. Quando a fêmea vai se alimentar do sangue do ser humano ou de qualquer outro animal que sirva como hospedeiro, sirva de alimento, perdão, através da saliva, ela injeta o protozoário. Porque no mosquitinho, aonde o protozoário fica? Nas glândulas salivares. Ok? Ele se aloja lá. Lá ele amadurece e se desenvolve, fica guardadinho lá. Quando esse mosquito vai picar o homem, o que ele faz? Para a gente não sentir a picada, antes dele sugar o sangue, ele introduz na gente pela saliva uma substância que vai amortecer a picada, a gente não vai nem perceber que ele está ali, ok? Pela saliva, só que na saliva está o protozoário, tá? Então, literalmente, o cara cospe no prato que come. Então, falou em malária, foi grave isso aqui, ó. O causador da doença, né? Ó, o vetor cospe no prato que come, tá? É o mosquito que está pela saliva injetando em você o protozoário. Então, perfeito.
Através da saliva, ele leva esse protozoário para dentro do corpo do homem. Até aí tudo bem. No corpo do homem, ele vai entrar na circulação sanguínea, porque a boquinha desse mosquitinho chega até os vasos sanguíneos para sugar o sangue. Está enxergando a cena? Aí ele injeta a saliva e na saliva está descendo o protozoário. Cai direto no sangue. Do sangue, esse plasmódio, ele vai para o nosso fígado, tá? Nas células do nosso fígado, ele vai se reproduzir, formar várias cópias dele. Ele vai se reproduzir de forma assexuada, não tem troca de material genético, não rola sexo aqui, tá bom? Então ele se reproduz de forma assexuada, sai das células do fígado, cai no sangue de novo. Uma vez no sangue, aí ele vai entrar dentro das nossas hemácias, que são as nossas células sanguíneas, aquelas células que transportam o oxigênio pelo nosso corpo. Dentro da hemácia ele se reproduz de novo, ok? E aí é que entra o detalhe. Quando ele se reproduz, a célula morre porque o parasita arrebenta para poder sair. É devido ao rompimento das hemácias que a pessoa tem os picos de febre. Então, cada vez que o indivíduo tem febre, é porque as hemácias desse cara foram arrebentadas, ok? Então, os picos de febre ocorrem por conta disso. Ele saiu da hemácia, aí esse parasita cai de novo no sangue. Pronto. Se algum mosquitinho, se algum anófilis que não está doente, chegar nesse momento de sugar o sangue da pessoa, ele vai se alimentar, mas junto com o alimento, que é o sangue, vai vir de brinde plasmódio. Nesse mosquitinho que vai acontecer, esse plasmódio vai lá no intestino dele, depois volta para as glândulas salivares e tudo continua. E o ciclo vai assim. Ok? Então, o que a gente tem que entender desse ciclo? Ó, tem um agente causador, existe um vetor. Quantos hospedeiros eu falei que tem aqui? Quais são os hospedeiros? Ó. Um hospedeiro é o homem. E o outro hospedeiro é o mosquito. Para o plasmódio completar o ciclo de vida dele, ele precisa de 2 hospedeiros, tá? A gente fala que o ciclo de vida do cara é heterocêntrico. O que significa um ciclo heterocêntrico? Há 2 hospedeiros diferentes participando do ciclo. Existe 2 parasitas. Por que é importante eu saber isso daqui? Se eu sei que tem 2 hospedeiros, eu posso utilizar isso como uma ferramenta para controlar e não permitir que a doença continue se propagando. Para quebrar o ciclo de vida desse protozoário aí. Se eu interferir em um dos 2 hospedeiros, ele não vai concluir o ciclo de vida dele. Então eu acabo com o problema, certo? Como que é o ciclo de vida? Aí a gente enxerga onde a gente pode trabalhar, tá? Bom. Ciclo de vida. A gente tem o mosquito,
Na saliva está o agente causador. Ok? Contamina o óleo. O homem, por sua vez, tem o potencial de contaminar outros mosquitos e o ciclo continua. Onde aqui eu posso agir? Qual é a minha medida de proteção? O que eu devo fazer para interromper esse negócio aqui? O que eu preciso fazer? Quais as medidas de prevenção que eu preciso adotar? Se eu sei como que eu pego a doença, eu sei como eu faço para não pegar. Não é assim? Tá? Então vamos lá. Se eu pego através da picada do mosquito, como que eu faço para não deixar esse mosquito virar um indivíduo adulto? Porque é o adulto que se alimenta do sangue, para continuar se reproduzindo. Não deixa a água parada. Lembra da dengue? Parecido. Né? A mesma historinha, ó. Eu vou evitar o acúmulo de água parada, que é o criadouro do mosquito, da larvinha. Mesma ideia, ok? Então, quando eu faço isso, eu bloqueio o ciclo de vida desse cara aqui. Vai, mas o cara já nasceu, já tá grande, tá criado, não sei? Já tá aí voando perto de nós. Como que eu faço para evitar que ele chegue perto de mim? Usa repelente. Tá vendo? Tá, faz de conta que você mora num lugar que é pobre de marredecina, não tem repelente. É muito longe chegar lá na farmácia e comprar um repelente. O que você pode usar para substituir? O quê? Os repelentes naturais. Legal, uma boa ideia. Além desses repelentes naturais, faz de conta que você não sabe esse trem aí. Pela nas janelas, pela na porta, pela na cama. Tudo isso faz evitar que o mosquito chegue perto de você. Mas, além disso tudo, tem outras medidas que também são adotadas, tá? Por quê? Você falou em malária, você não está falando de uma doença que é comum para nós aqui. Essa doença ela é endêmica no Brasil, em alguns lugares do mundo. O que significa endêmica? É recorrente, meu só tem naquele lugar. E sempre tem. Sempre tem. Pô, por quê? Porque naquele lugar tem as condições favoráveis para esse cara aqui, ó, se formar. Ok? Então vai lá. Você está olhando para a região norte do Brasil. Amazônia, Acre, são lugares do Brasil que é muito incidente os casos de malária. Tá bom? Então vamos lá. O que eu posso fazer se eu vou ir para esses lugares? Não tem vacina, cara. Ainda não tem. Não tem vacina para te proteger. Para quem viaja sempre para esses lugares, o cara ele sempre vai tomar vacina, né? Assim, eu vou para a região norte do Brasil, então eu vou tomar aquela vacina da febre amarela. Peraí, deixa eu trocar aqui o negócio. Tá escorregando esse negócio. Quem já foi para a região norte do Brasil, ou conhece alguém que já foi, sabe que toda vez que você vai para lá, tem que tomar a vacina da febre amarela, porque lá é endêmico. Meu, sempre tem, tudo bem? Só que tem vacina para a febre amarela. Para esse cara que ainda não tem. Então, o que os médicos fazem? Eles indicam que você tome medicamentos dias antes de você ir. Então, tem remédio que você toma, que já vai estar circulando no seu corpo, e se porventura você for picado pela anófilis, na hora que o protozoário entrar dentro do seu corpo, ele não vai conseguir se multiplicar, porque daí o medicamento vai agir diretamente sobre ele, não deixa ele se multiplicar. Tudo bem? Então tem medicamento que ajuda nesse ponto. Faz de conta que você fez isso. Tomou os remedinhos. E aí você vai lá para a floresta amazônica. Como você faz para evitar que o cara chegue perto de você? Usa a boca, explica. Ó, calça, meia, botinona, blusa de manga comprida, entende? Você evita expor a superfície do seu corpo. É outra medida de prevenção também, tá bom, gente? Parece besteira, mas ajuda bastante, tá? Chegadinho? Então, aqui, sabendo como eu faço pegar, eu faço de tudo para evitar isso daí. Toda medida de prevenção
a gente chama de forma um canto aqui na lua. Ó. Profilaxia. São as medidas de prevenção. Trata a pessoa doente para matar o parasita dentro do corpo dela, ok? Você evita que esse mosquito chegue até você através de todas as formas que a gente mencionou aqui. Você pode agir sobre o ciclo de vida, impedindo, né, que ele consiga se reproduzir. Quando você evita a água parada, você está contribuindo para evitar o quê? Ó, que a doença se propague. São todas medidas de prevenção. Além da forma convencional de pegar a malária, tá, gente? Que é a vetorial, porque tem um vetor, existem outras formas de transmissão. Essa daqui é a principal e é a que mais é cobrada nas provas que vocês fazem, tá? Vetorial por quê? Porque existe um agente de transmissão. Existe um ser vivo que leva até você o protozoário. No caso, o vetor, que é o anófilis, é o mosquito. Mas tem outras maneiras. A mulher grávida, pela placenta, também. Se o protozoário está circulando no sangue da mãe, ele consegue atravessar a placenta e ir até a criança, tá? Então, a congênita, ou seja, a pessoa já nasce com malária. Transfusão de sangue, veja bem, se você tem um parasita que está circulando no seu sangue, é natural que se você doar esse sangue para alguém, ele está contaminado. Essa pessoa também vai receber de brinde o quê? O agente causador da doença. Então, transfusão de sangue, compartilhamento de seringa para pessoas que são usuárias de droga, né? E quem trabalha em laboratório, às vezes acontece do cara acabar se cortando, se perfurando com o material que ele está usando na hora que ele está trabalhando, estudando o sangue, por exemplo. Estou analisando o sangue que veio para mim para saber qual parasita que você tem. Se eu me corto e eu entro em contato com esse sangue, também é uma maneira de pegar, tá? Lógico que não é muito comum. Aí, vamos ver. Um exercício para nós estudar. Deixa eu ver se vocês entenderam, porque eu falei demais. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Peraí. Malária avança no norte e assusta o governo. A malária, doença típica de regiões tropicais pobres, está tendo um crescimento alarmante na região amazônica, principalmente no Pará e no Amazonas. Nos últimos 5 anos, a Secretaria de Saúde do Pará registrou um aumento de mais de 100% nos casos da doença. Nos vertebrados, a fase esquizogônica do ciclo ocorre. Aí você fala, não sei bosta nenhuma. Calma, analisa a situação. Você não sabe o que é vertebrado, faz de conta que você não sabe o que é isso aqui, e você não sabe o que é isso daqui. Tenta ir pela dedução, pode ser? Ó. O que são linfócitos? O que são eosinófilos? O que são plasmócitos? Tudo célula de defesa do nosso corpo. Qual desses nomes você conhece? Tá vendo? Hemácia. Ok? Então é dentro dessa célula que ele entra e se reproduz. Tá? Então essa daqui é a resposta. Agora traduz o enunciado da questão, tá bom? Vertebrados são todos os animais que a gente conhece. Por exemplo, nós, cachorro, gato, passarinho, são animais vertebrados. Tá bom? Tá falando desses caras aí. Aqui é o nome da reprodução assexuada. Ele realiza dentro da hemácia. Então é só um xingamento, não se assuste. Tá bom? Não se assuste, tá? Sossegadinho aqui. Tem no livro de vocês. Nossa, que coisa feia. Tem aqui, ó. Lá na página 160, tem um exercício para a gente tentar resolver. O 16.
Vamos tentar fazer o 16. Ele fala sobre a prevenção. Então ele fala assim, ó. A prevenção da malária e da doença de Chagas, pensa só na malária, tá bom? Envolve respectivamente o quê? O que você sabe da malária? Como eu faço para evitar de ficar com a malária? Não sei ainda Chagas, tá bom? Mas vamos conversar de Chagas. Se fosse para você eliminar as alternativas, qual que não compete para a malária? Aqui não tem nada a ver, ó. Evitar banhar-se em lagoas. Em algum momento eu falei para você que você pega, se você tomar dá um tigurf na água. Então vamos chutando aqui o que não tem nada a ver com movimento. Ó, a letra B não tem nada a ver, ó, tá vendo? Pensa na malária. Em algum momento eu falei para você de comer carne de animal, carne de porco, carne de vaca. Eu falei isso aqui para você? Ó, então a letra D de dado também nós vamos chutar, que é macumba esse negócio aqui, ó. Eu falei para você que para pegar malária você tem que comer alimento contaminado, verduras, frutas. Ok? Então a letra E nós estamos excluindo. Trabalha com o que você sabe. A chance de você errar, tá vendo como diminuiu? 50% de chance de chutar e errar. Então vai lá, na letra A e na letra C. Para quem conhece doença de Chagas, qual seria a resposta? Porque a doença de Chagas a gente também tem um inseto como vetor, nós vamos falar dela. Tem um inseto como vetor. Esse inseto, ele é chamado de barbeiro. Isso que eu falo, ó. Vou chutar, pelo menos deixa eu eliminar aquilo que não pode ser a resposta. Vou trabalhar com um pouco que eu sei, tá bom? Então aqui a resposta correta é a letra C. Por quê? O combate à malária está relacionada com a destruição do mosquito. Então, é uma maneira, agir sobre ele. E no caso de Chagas, é agir sobre um inseto grandão chamado barbeiro, tá? Cães vadios aqui é outra doença, tá? Vou dar um exemplo para você. Bicho geográfico, vocês conhecem, já ouviu falar? Já ouviu falar? Eu tive bicho geográfico, às vezes eu tive um monte de bicheira, tá, gente? Eu gostava muito de brincar com areia, quando eu era criança, dava uma de dar lua. Teve uma época em que passou uma novela na Rede Globo, chamada Mulheres de Areia. Ela me frisou várias vezes. Na época eu era criança, então eu ficava imitando o personagem, que eu gosto muito de fazer arte. Então eu ficava desenhando, brincando na areia, fazendo homens de arte, casinha de areia, fazia essas coisas assim. E ficava com o corpo exposto. Então o pé, a perna, a bunda, qualquer parte do seu corpo que estiver exposta, um abraço. Tem alguns parasitas que são exclusivos desses animais domésticos, cachorro, gato. E aí o bicho geográfico eu tive por quê? Porque eu entrei de alegre na história, tá? Tinha gato na minha casa. E onde que gato caga? Na areia. Ele faz lá o buraquinho, caga e cobre, não é assim? Pelas fezes ele libera o ovinho. E aí o ovinho pode sair uma larva. A larva fica andando na areia. Se você pisar lá, a larva entra dentro de você. Foi o que aconteceu comigo. Só que daí entrou no pé. Na gente, esse parasita não evolui, ele não causa grandes males. Ele só tenta caminhar e por onde ele passa, ele faz um caminhozinho que parece linha. Por isso bicho geográfico, tá? Forma um monte de bolinha assim, você sabe onde ele está passando. E coça pra caramba, tá bom? Então tem doença que não vai fazer mal nenhum pra gente, que é o caso desse daí. Tem outras doenças que já são mais perigosas, que é o caso desse que ele está falando do cachorro aqui, ó. Cachorro que vive de qualquer jeito, largado, tá? Tem uma doença chamada, cadê o nome? Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Fala. Como que sai? Não sai vivo, ele sai dentro do ovo. Não, quando ele tá dentro do corpo. É assim, você passa a pomada, que daí tem um tratamento. Toma remédio e passa a pomada. A pomada, qual a característica quando você passa um creme? Ele não penetra na pele? Então, quando penetra na pele, aí mata o verme. E não é um verme grande. Tá? Aí mata esse vermezinho. Aí sim ele vai se decompor. Aí sim as nossas células conseguem comer e fagocitar. Porque tá tudo quebradinho em pedaços. Mas quem matou não foi o nosso sistema de defesa. Foi a pomada. Tudo bem? Tá bom? Então é assim que faz. Lógico que dependendo do tamanho do verme, você tem que fazer cirurgia para remover, né? Tá bom? Tem verme que é assim. Diga. Não.
A gente vai falar sobre uma doença que é a esquistossomose, também cobrada no Enem. Como que o verme entra? É animal. Na cabeça do verme, ele libera enzima, que em contato com a nossa pele, faz ele conseguir entrar, porque daí digere essa pele nossa aqui, aí ele consegue penetrar. Aí ele cai na circulação sanguínea e ele chega onde ele precisa estar para conseguir se desenvolver, tá? Então, o próprio... Até voltar aqui, ó, no ciclo. Legal essa pergunta, interessante sua pergunta, tá? Porque o próprio plasmódio tem essa característica. Como que ele faz para entrar nas células do fígado? Como que ele faz para entrar na hemácia? Para entrar é porque ele é pequeno, menor que essa célula do nosso corpo, então ele entra. Na pontinha da cabeça dele, tá vendo? Aqui, ó. Na pontinha da cabeça dele, ele tem organelas que produzem essas substâncias, que quando entra em contato com a membrana, digere aquilo ali, aí ele consegue passar pelo buraco e entrar. A mesma coisa com esses vermes que entram no nosso corpo, é assim, tá bom? Tá? Sossegadinho, ficou alguma dúvida aqui? Tem mais um exercício que é o número 20, mas não se assustem com os nomes que estão aí. Tenta achar o da malária. O da malária você conhece. Vê se gravou alguma coisa. Vê se memorizou alguma coisinha. Ó, o 20. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a malária ameaça mais de 1 bilhão de pessoas do mundo. O agente causador e o agente transmissor. Quem que transmite a malária e quem que causa? Ó, o transmissor é o anófilis. Quem que causa a doença faz você ficar bichado? Qual é o nome desse cara? Plasmódio. Qual letra que nós chegamos? C. O 20 é a letra C. Puxa, preciso de um espaço da minha luz. Quem está em casa precisa saber a resposta, né? Então, ó. Página 160, né? Ó. O primeiro que a gente fez foi o 16. E nós chegamos na letra C. E o 20. E nós chegamos na letra C também. Ok? Tá vendo? Qual que é a dica que eu dou para vocês, gente? Que esses nomes é xingamento. Normalmente, na maioria das vezes, o nome da doença está relacionado com o agente que causa a doença. Então, o nome da doença te induz a lembrar como é o nome do agente causador. Não é o caso da malária, entende? Malária não tem nada a ver com plasmódio, então não ajuda muito, tá? Mas a maioria das doenças você consegue deduzir por conta disso, tá bom? Então, o que você faz? Sabe aquele espelho bonito que tem no seu quarto? Bota lá o nome desses vagabundos. O nome e a doença que causa, o agente causador e a doença, ok? Tá? E aí, de tanto ver todo dia, você vai memorizar. Para quem tem dificuldade de memorizar, tá? Tô falando por quê? Para quem não é da área de biológicas, é difícil gravar. Para quem não é da área de biológicas, talvez isso aqui vai ser um diferencial. Tá? Sabe aquela coisa de passar rasteira no concorrente? Então, a ideia é essa. Então, qual é a dica? Coloque esses nomes e coloque em lugares da sua casa que é você que vai ver. Então, eu falo o espelho do quarto, dentro do armário, na hora que você abre o guarda-roupa, na porta, então você pode colocar lá. Ajuda pra caramba. As fórmulas, esses nomes difíceis, ajuda bastante, tá bom? Tem um exercício que é o 22, que vale muito a pena a gente responder. É sobre a malária, mas olhando ela no mundo, tem um mapa, tá bom? Aí ele faz uma pergunta pensando nesse mapa. Então ele diz assim, ó, o mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo, considerando-se sua distribuição na América do Sul. A malária pode ser classificada como? Então, olhando só, ó, Brasil e os países que fazem fronteira com o Brasil, tá vendo onde está escuro? É a região do Brasil onde tem muita malária, ok? Qual que é a dica para você responder isso daqui? É saber que a malária é uma doença endêmica. Ó, vamos a uma diferençazinha bem simples.
dessas palavrinhas que assustam. Que aqui você poderia ser induzido pelo erro. Ó. Tem doença que é endêmica. Tem doenças que são classificadas como epidemias. E tem doenças que são classificadas como pandemias. A malária é uma doença endêmica. Ela é restrita a um lugar, né? Sempre, sempre, sempre aquele problema está acontecendo. Então, é sempre recorrente. Vou por aqui, ó. A doença é recorrente. Quando a gente está falando de epidemia, você está falando de um surto que saiu de um lugar e começou a cometer vários outros lugares dentro de um país, ou dentro de um estado, ou dentro de um município, você percebe? Então, ó. Quando eu falo em epidemia, eu posso ter nacional, né? A epidemia nacional. Então, o país todo o país, né? A epidemia, ela pode ser estadual. Ficou só no estado de São Paulo o problema, por exemplo, né? Mas ela pode ser municipal. Só está tendo caso em São Roque, por exemplo. Só está tendo caso em Itapevi. Vamos entender a abrangência, tá? É áreas de ocorrência aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, Itapevi, faz de conta que é Itapevi, município, né? Tá aqui a cidadezinha. Fala o bairro que você mora, abençoada, que eu não conheço nada aqui, não. O quê? Jardim Paulista? Ó, Jardim Paulista tá aqui. O problema começou no bairro dela, ok? Daqui ele foi lá pro bairro da colega lá. Qual bairro que você mora, abençoada? Delmal. O que é? Delmal. Entendeu? Delmal. Se ferrou, senhor. Do bairro dela foi pro bairro dela. Do bairro dela foi pro bairro dele. Tá vendo como tá lastrando? Num curto espaço de tempo. Isso é epidemia. Rapidão, o número de casos ele aumenta. Isso pode começar pequeno, ó, de um bairro ir para outro bairro, dali a pouco você olha, toda a cidade está bichada, ok? O negócio pode continuar crescendo, né? Dessa cidade ir para outras cidades. Dali a pouco você vê todo o estado de São Paulo, que agora eu não lembro como está o formato do estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Todo o estado de São Paulo está prejudicado. Mas começou em Itapevi. De Itapevi foi para São Roque, todas as cidades, né? De São Roque foi lá para Sorocaba. De Sorocaba foi para Campinas. Então, ó, se alastrou. Aí o negócio pode continuar aumentando. E catar todo o país. De um estado ir para outros estados. Então, sai do estado de São Paulo, vai para Minas Gerais, aí vai para o Rio de Janeiro, vai para a Amazônia, tá vendo? Então, a epidemia tem essa característica. O surto é muito rápido, o número de pessoas que são contaminadas cresce bem rapidão, tá? Pode ficar limitado a um município, o negócio pode crescer em nível de estado, pode chegar no país todinho. Agora, quando a gente fala em pandemia, é porque é o mundo inteiro. Não é só um país, são vários países. E os continentes todos estão tudo ferrado, entende? São todos os continentes do mundo inteiro que estão passando pelo mesmo problema, ok? Então, ó, vamos pôr aqui, ó. O mundo todo. Sabendo disso, olha esse exercício, ó. Se a gente só considerar a faixa onde está ocorrendo o problema, um pouquinho de geografia que eu sei,
A gente entende que a malária fica numa região do mundo que é muito quente, na zona entre os trópicos de Capricórnio e trópico de Câncer, né? Muito quente. Então, a temperatura favorece o desenvolvimento do mosquito, que é o hospedeiro do plasmódio, percebe? Então, tudo ali, as condições ambientais ajudam, tá? Mas ele pediu só para eu olhar a América do Sul, ok? E aí, se eu analisar, eu vou ver que são sempre os mesmos países que estão tendo esse problema. É recorrente, sempre, sempre, sempre. Então, qual nível que é? Endemia, epidemia ou pandemia? Quando é recorrente, está exclusivo naquele lugar, não sai dali. A gente está falando de uma endemia, tá bom? Então, a gente chega na alternativa A, tá? A malária é uma endemia, pois se concentra numa área geográfica restrita desse continente, que é aqui a América do Sul, que ele citou. Tudo bem? Tá bom? Mas aqui, saber esse detalhe que é característico da malária iria ajudar vocês, que é a questão de saber que já é uma doença endêmica. Gente, ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Eu estou morrendo de calor no seno 6. Bacou, né? Gente, ó, para vocês que estão vindo, faça chuva ou faça sol, vocês estão continuando? Parabéns. Continua nesse gás. Não tem vitória sem esforço. Ninguém ganha nada de graça. Tá? Se você quer alguma coisa na sua vida, esquece a preguiça, esquece a chuva, tá bom? E vai insistindo, vai vindo, tá bom?